nós vamos dar uma pensada a respeito do pensamento de Deus, pensando como Deus pensa. Sabe que existe um estudo que mostra que a nossa vida, o resultado da nossa vida é de influência de muitas pessoas que estão ao nosso redor. O que nós somos hoje é resultado da influência de pelo menos 5 pessoas, as 5 pessoas mais próximas a nós. Eu queria que você tentasse imaginar agora, rapidamente, quem são as pessoas que influenciam a sua vida, quem são os maiores influenciadores dos seus pensamentos. Alguém da sua casa, seus pais, seus irmãos biológicos, irmãos de coração, seus irmãos de fé, seus amigos. Quem influencia a sua vida, o seu pensamento, quem está forjando o seu caráter, quem está fazendo você ser o que você é, são os seus ídolos, os famosos, os influenciadores digitais, os youtubers, os instagramers. O que essas pessoas que influenciam você deve ter pensado em algumas delas agora, o que essas pessoas pensam a respeito da vida? O que essas pessoas pensam a respeito de Deus? E o que essas pessoas têm feito você pensar a respeito da vida e a respeito de Deus, a partir do pensamento delas? Bom, pensando como Deus pensa é o tema de hoje, e eu gostaria de convidar você a mergulhar nos pensamentos de Deus a respeito desse assunto, a partir do texto de hoje, Mateus 16. E o primeiro destaque do texto que a gente leu, que eu quero dar, está no versículo 23. Jesus está falando com os discípulos, depois daquela cena da confissão bonita de Pedro, né? Jesus está falando para os discípulos que ele precisa ser morto, ser sacrificado, vai ressuscitar, e o Pedro dá uma repreendida em Jesus, diz: não, que isso, Deus vai livrá-lo disso. E aí Jesus chama Pedro, olha nos olhos de Pedro e diz, versículo 23, acompanha aí: Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Pensando como Deus pensa. Se você olhar para a sua Bíblia aí, está com a Bíblia aberta, versículo 13, é um pouquinho antes do nosso texto, Jesus tem um diálogo com os discípulos. Ele faz uma pergunta contundente, uma pergunta chocante para os discípulos, pergunta para eles: escuta, o que as pessoas aí estão dizendo a respeito de mim, de quem eu sou? E aí os discípulos dizem: olha, eles estão dizendo que o senhor é João Batista, Elias, um monte de respostas, e nenhuma acertada, nenhuma foi right the point. Aí Jesus olha nos olhos dos seus discípulos e pergunta: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro, o líder, dá um passo à frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus deve ter ficado arrepiado como eu fiquei agora, e se aproximou de Pedro e disse: Pedro, você é um cara feliz, porque você pensa como Deus pensa, você não pensa como as pessoas pensam. Mas curiosamente, uma cena depois, na sequência, Jesus está aproveitando aquele momento da resposta bonita, da linda confissão de Pedro, para falar um pouco a respeito da sua vida, a respeito dele, da sua obra. Olha, daqui a pouco vou ter que ser sacrificado, eu vou sofrer muito, eu vou ser morto, e vai ser morte de cruz, e depois eu vou ressuscitar ao 3º dia. Mas o Pedro aí começa a revelar também alguma influência do pensamento das pessoas, e diz que o Pedro chama Jesus de lado e o repreende. Está no texto, Pedro repreende Jesus dizendo: que isso, Jesus, que morrer que nada, Deus me livre, Deus nos livre disso, Deus livre o Senhor disso, o Senhor não vai morrer não, está tudo tão gostoso entre a gente, nunca vivi um momento tão gostoso, tão maravilhoso, tão intenso, tão especial na minha vida, senão esse tempo com o Senhor. Afinal o Senhor é todo poderoso, tem poder sobre tudo, faz qualquer coisa, ressuscita mortos, imagina que o Senhor vai morrer. Aí Jesus imediatamente cola nos olhos de Pedro e vai dizer para Pedro, olhando para os olhos de Pedro: arreda-te, Satanás, porque você não está pensando como Deus pensa, está pensando como as pessoas pensam. Sabe, querido, assim como os outros discípulos, o Pedro está começando um relacionamento com Jesus há pouco tempo, menos de 3 anos que eles estão juntos. Eles viveram uma vida inteira sem Jesus, portanto, todo um restante da vida de Pedro e dos discípulos foi vivido no mundo.
norteado pelos pensamentos do mundo, com a influência das opiniões das pessoas, os pensamentos de todos. O pensamento de Jesus é uma novidade para os discípulos e para Pedro. Embora o Pedro tivesse a melhor das intenções aqui, poxa Jesus, mas que história de morrer é essa? Morre não, fica aqui com a gente, está tudo tão bem. Mas o Pedro, sem saber, sem perceber, ele estava sendo uma barreira para que Jesus fosse à cruz e fosse morto e perdoasse os pecados de todos, de Pedro, dos discípulos, os meus pecados, os seus, do mundo inteiro. Jesus não fosse à cruz, o mundo não seria salvo, não viveria eternamente. É por isso que Jesus fala sério com Pedro, olhando nos olhos: Pedro, cuidado com os pensamentos do mundo, eles podem ser perigosos, podem ser uma artimanha do diabo, tentando me desviar da cruz, tentando fazer com que eu não vá até lá, e não passe pela cruz, e não perdoe os pecados, e não salve o mundo. Sabe que às vezes os pensamentos do mundo, os pensamentos das pessoas, eles são totalmente diferentes dos pensamentos de Deus, são contrários, e eles podem ser uma ameaça para você e para mim. Pensar como o mundo pensa pode significar prejuízo para a nossa vida, para a nossa fé, pode comprometer o nosso relacionamento com Jesus. Mas aí vem um segundo detalhe do texto, versículo 24, início do versículo 24. Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, bom, depois dessa cena toda, meu seguidor, Jesus aproveita aquele momento de tensão com Pedro, que claro envolveu todos os discípulos, para falar um pouquinho como é pensar como Deus pensa, como o discípulo de Jesus devia pensar com a mente de Deus. E se você está anotando aí no papelzinho, eu sei que muitas pessoas gostam de anotar, importante dizer aqui que os discípulos todos, e o Pedro era o líder dos discípulos, todos eles tinham nascido de novo. Todos eles tinham nascido da água e do Espírito. Todos eles tinham nascido para Jesus. Esses dias nós falamos um pouco rapidamente aqui, mas falamos sobre o chamado de Pedro, a conversão de Pedro, a nova vida de Pedro. Pedro era pescador de peixes. E aí Jesus vai até lá, vai até Cafarnaum, vai até a beira do lago da Galileia e chama Pedro para ser pescador de pessoas. Pedro tinha pescado nada a noite inteira, Jesus manda ele pescar em outro lugar e ele pesca tantos peixes que quase que o barco não aguenta. E aí o Pedro é chamado naquela hora, Pedro fica impactado com aquela cena e Jesus chama ele: Pedro, eu quero que você seja pescador de pessoas, não mais pescador de peixes. A vida de Pedro dá uma guinada total, uma virada total, é uma nova vida com Jesus. Quando alguém nasce de novo, nasce para Jesus, isso aconteceu com você, isso aconteceu comigo. Quando nós nascemos para Jesus, nós somos tornados novas criaturas, as coisas velhas ficam no passado, eis que novas coisas aparecem, os pensamentos velhos ficam no passado, eis que novos pensamentos começam a povoar a nossa mente. Agora não somos mais nós que vivemos, mas é Jesus que vive em nós. Agora nós não dependemos de nós mesmos, nós dependemos do Senhor, a nossa suficiência vem do Senhor, como já disse Paulo em uma das suas cartas. E outra coisa importante para você anotar aí: se o nosso coração muda repentinamente, porque a conversão é assim, é um ato súbito, é um ato imediato, de repente o Espírito Santo entra na vida da gente e a gente está vivendo com Jesus. A gente vivia sem Jesus e agora estamos vivendo com Jesus. A fé nasce no nosso coração, Jesus começa a morar em nós, somos templos do Espírito Santo. Isso acontece de modo rápido, às vezes no batismo, para quem é batizado quando criança, naquele momento, no ato do batismo, há o novo nascimento, lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, ou na fase mais adulta da vida, para quem não foi convertido quando criança, quando ouve a palavra é poder de Deus, pode criar a fé no coração. As pessoas podem nascer para Jesus, nascer para Deus a partir do ouvir da palavra. Quantas pessoas estavam num culto aqui despretensiosamente, vieram por causa do convite de um amigo e foram tocados pela palavra? Quantas pessoas receberam através daí de um compartilhamento a palavra num Facebook, no YouTube da vida? Estavam em casa, estavam despretensiosos, era mais um dia qualquer, um dia depressivo, difícil, sem perspectiva, e a palavra tocou, a vida mudou, a vida começou de novo, do zero, do nada, uma vida agora com Jesus, uma vida diferente. A conversão é assim, é um ato súbito, repentino, de repente você começa a viver com Jesus. Mas se o coração é transformado rapidamente, repentinamente, e eu podia dar o exemplo do Paulo, por exemplo, que está indo para Damasco,
era um perseguidor, um assassino de cristãos. Daqui a pouco ele cai do cavalo, quando ele levanta do chão, ele já está vivendo com Jesus, já é uma nova criatura, a vida começou de novo. Então, se a conversão, se a mudança do coração, ela é rápida, ela é súbita, a mudança de toda a vida, do coração para a vida, do coração para as atitudes, do coração para os atos externos, do coração para o modus vivendi, vai sendo mudado devagar, aos poucos, vai sendo mudado, lapidado à medida em que a vida acontece. Do coração para a vida, para as atitudes, para os jeitos e trejeitos, a vida vai mudando à medida em que a gente vai se relacionando com Jesus. Mas isso também não acontece de qualquer jeito, de forma estabanada. Jesus vai dizer isso no versículo 24. Jesus começa o versículo 24 dizendo: ei, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, é como se Jesus dissesse: ei, querido discípulo, querido amigo, se você quer ser meu seguidor, se você quer viver comigo, se você quer me acompanhar, você quer ficar ao meu lado. E é interessante observar que tem um "se" aqui, é uma condicional. Se você quer ser meu discípulo, ou seja, ninguém é obrigado a seguir Jesus, ninguém é obrigado a ser discípulo de Jesus. Jesus apenas convida, e convida amorosamente: ei, querido, você quer vir? Você quer vir comigo? Vai ser o meu prazer, eu vim para isso, eu desci do céu para que você me seguisse, para que a gente ficasse junto, para que a gente vivesse junto. Se você quer ser meu discípulo, quer seguir comigo, então Jesus convida amorosamente, ninguém é obrigado a fazer isso. Lá em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, estou à porta do coração das pessoas e bato. Se alguém abrir, eu entro e faço morada. A vida começa a partir dali, a vida verdadeira começa a partir dali. Bom, então se alguém quer ser discípulo de Jesus, quer seguir a Jesus, 3 detalhes importantes que revelam o pensamento de Deus a respeito do discípulo de Jesus. E aí nós vamos para o terceiro e último ponto, versículo 24, todo ele, tem a Bíblia aí, leia comigo. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pensamento de Jesus a respeito do seguidor de Jesus, do que o seguidor de Jesus deve pensar, em 3 detalhes, a partir desse texto aqui. Primeiro detalhe: se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer pensar como eu penso, então esqueça os seus próprios interesses. É claro, Deus não está dizendo aqui que a gente deve simplesmente anular os nossos interesses, jogar fora todos os nossos interesses. Não, o que Jesus está dizendo aqui é que nós vamos, a partir da nova vida com Jesus, priorizar os interesses de Deus em relação aos nossos interesses. Na tensão diária dos interesses de Deus, dos nossos, na tensão diária entre as minhas vontades e as vontades de Deus, entre aquilo que Deus quer e aquilo que eu quero, nós vamos lutar para fazer aquilo que Deus quer, para que os interesses de Deus tenham lugar nos meus pensamentos, para que os interesses de Deus tenham lugar na minha vida, para que os interesses de Deus estejam comigo, sejam vividos por mim. A gente aprendeu com Jesus do Pai Nosso a orar: Pai, seja feita a tua vontade, que hoje a tua vontade seja feita. Quero abrir mão das minhas vontades, especialmente aquelas que contrastam com as tuas. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, na minha vida, e com todos, em todos e no céu também. O segundo detalhe importante sobre o que Deus pensa a respeito do seguidor, do que o seguidor devia pensar. Se você quer ser meu seguidor, quer pensar como Deus pensa, segundo detalhe: esteja pronto para morrer como eu vou morrer. Em palavras muito simples, Jesus está dizendo aqui para a gente estar pronto para os sofrimentos que são próprios daqueles que se relacionam com Jesus. Quando nós começamos um relacionamento com Jesus, vem sofrimentos próprios daí. Vem morte, ameaças de morte, vem perseguição de toda sorte. Quantas pessoas morreram por causa do testemunho da sua fé? Era sobre isso que Jesus estava dizendo. Quantas pessoas falaram a respeito de Jesus e foram sacrificadas? Hoje, todos os que falam a respeito de Jesus, em alguma dimensão, sofrem, são ridicularizados, são ameaçados. Em alguns países são ameaçados de morte, ainda morrem hoje pessoas. Era isso que Jesus estava dizendo. Estejam preparados para tudo no relacionamento comigo. Não está no script, mas eu vou contar um rápido caso para você que eu gosto muito. Um fariseu tinha visto Jesus fazer muitos milagres e estava empolgado.
E aí ele diz: Jesus, eu quero seguir o Senhor, eu quero ir para onde o Senhor for, eu quero ficar perto. E Jesus vê que é mais empolgação por causa talvez dos milagres todos. Jesus diz para ele: querido, eu faço uma questão que você venha comigo, mas pense bem, pense direitinho, porque as raposas têm os seus covis, as aves os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Não vai ser fácil, vai ter provação. Jesus está dizendo: esteja preparado, quer seguir após mim, quer ficar comigo? Esteja pronto. E um terceiro e último detalhe do texto, sobre o pensamento de Deus a respeito do que um discípulo devia pensar, aqui a partir do texto de hoje, né? Você quer ser meu seguidor? Você quer pensar como eu penso? Então me acompanhe. Sabe que aqui está a chave de tudo, a chave de todo o texto: acompanhar Jesus. Querido, você quer pensar como Deus pensa? Então acompanhe Jesus de pertinho. Acompanhar Jesus tem tudo a ver com ser seu seguidor. O seguidor de Jesus acompanha Jesus, vai aonde Jesus vai, está onde Jesus está. Sabe que os rabinos, e Jesus é dessa escola judaica, Jesus é judeu, nasceu naquele universo, estudou nas escolas judaicas. Os rabinos mestres ensinavam para os jovens discípulos alguma coisa do tipo: deixe-se cobrir com a poeira do pó, com a poeira das sandálias dos seus mestres, dos seus rabinos. A ideia é que os discípulos acompanhassem os seus mestres tão de pertinho. Naquela época ia para lá e para cá, só estrada de chão, só poeirão, né? Então eles seguiam tão de pertinho os seus mestres, os seus rabinos, que no final do dia eles estavam tapados de poeira, era um pó puro, porque eles estavam grudados, eles estavam pertinho, eles estavam atentos a tudo que acontecia com o seu mestre. Possivelmente é nisso que Jesus pensava quando disse para mim e para você que nós devíamos acompanhá-lo. Depois de ter dito que a gente devia abrir mão dos nossos desejos em relação aos desejos de Deus, depois de dizer para a gente que a gente deve estar pronto para sofrer por causa da vida nova com Jesus, ele vai dizer: e me acompanhe. Esse é o segredo do relacionamento com Jesus. Os discípulos, os rabinos, no tempo de Jesus, mais do que saber tudo que os rabinos sabiam, eles queriam ser o que os mestres eram, o que os rabinos eram. Eles queriam pensar com a cabeça dos seus mestres. E só existe uma maneira disso acontecer. Se você quer ser o que o seu mestre é, se você quer ser um imitador de Jesus, quer pensar como Jesus pensa, só existe um jeito: segue o mestre de pertinho. Cola no mestre, não dá distância, ouça o seu mestre falar, ouça o seu mestre ensinar, ouça o que ele tem para dizer, ouve a palavra do seu mestre, ouve de novo, e sempre de novo, e mais uma vez, repetidas vezes, inculca a palavra de Deus lá no Antigo Testamento fala em inculcar, bota para dentro da cabeça, para dentro da cuca, aquilo que o seu mestre está dizendo. Quer seguir o mestre de pertinho, quer ter a mente, pensar como o mestre pensa, então segue o seu mestre, gruda no seu mestre. Queridos, muitas são as influências do mundo em relação aos nossos pensamentos. A gente é influenciado o tempo todo, sem a gente perceber, sem a gente querer, a gente está sendo influenciado pelos pensamentos do mundo. Para pensar como Deus pensa, nós precisamos deixar nos influenciar pela palavra de Deus. E para a gente se deixar influenciar pela palavra de Deus, pela mente de Deus, pelos pensamentos de Deus, nós precisamos usar a palavra, nós precisamos abrir a palavra, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos pensar a respeito do que a palavra está dizendo, voltar para casa agora pensando a respeito, voltar para a semana ruminando a palavra. Nós precisamos tomar a palavra para a gente precisa se apropriar da palavra de Deus. Aí vai acontecer algo extraordinário. Aí a palavra de Deus vai equilibrar a nossa vida. Aí os pensamentos de Deus vão começar a povoar a nossa mente. Quando a nossa tendência natural é ficar pensando o que a gente gosta de pensar, o que as pessoas gostam de pensar, ou o que o mundo pensa, à medida em que a gente bota a palavra de Deus para dentro da cabeça, a gente é equilibrado, a gente começa a pensar como Deus pensa. Os pensamentos do Senhor começam a contrastar com muitos dos pensamentos do mundo, e a gente vai viver muito mais feliz, porque a palavra de Deus
é direção para a vida, é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Enquanto os pensamentos do mundo nos levam para qualquer lugar, para lugares perigosos, os pensamentos de Deus, a palavra de Deus nos leva para os lugares mais seguros. Então, pense bem e pense mais a respeito de como Deus pensa. Amém?